Bem, vamos para o segundo painel. Eu queria agradecer a presença de todos, Fernando, Zena, e muito particularmente a presença da Ana Paula, tendo em vista a agenda gigantesca que ela tem sobre os ombros. A ordem de apresentação aqui será a seguinte: cada um 20 minutos, começamos pela Zena, Fernando fala em seguida e Ana Paula fecha, e depois a gente faz uma conversa como fizemos no primeiro painel. Zé, na hora que você quiser começar, a palavra é sua. Claro. Bom, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu acho que eu não devia ter sido convidada, não, porque eu não sou especialista no assunto, eu sou observadora do ambiente político, enfim, social, para tentar construir os cenários. Eu sou uma analista econômica, mas, enfim, vou tentar, pelo menos, passar as minhas impressões, a minha avaliação sobre essa discussão da Constituição. Não tem dúvidas que a crise econômica e a crise política, elas acabam alimentando essa discussão da responsabilidade da Constituição, né, por esse estado de coisas, e, portanto, surgem essas discussões de, né, revogar, de fazer uma constituinte, enfim. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria falar. Eu não acho que nem a crise política, nem a crise econômica são causadas pela Constituição. Elas foram causadas, no caso, puxando para o meu campo da economia, por muita barbeiragem de política econômica, em alguns casos, erros primários, que não precisa ser PhD em economia para saber que era equivocado, né? Na hora que a gente vê a inflação subindo, na hora que a gente vê a bagunça que foi gerada, total indisciplina fiscal, isso o aluno de segundo ano de graduação de economia sabe que não pode, não faltaram alertas. Isso se casou ali com uma certa abundância de recursos. Nesse aspecto, eu diria que o boom de commodities, o pré-sal, ironicamente, nos fez muito mal, porque gerou uma sensação de que não havia restrição orçamentária, então vamos que vamos, né? No final, acho que foi ruim. Ironicamente, eu celebro um pouco o fato de o dinheiro ter acabado, porque acho que isso força o país a rever várias políticas públicas equivocadas. E se juntou também a isso, quer dizer, incompetência mais abundância, e também o nosso, né, Brasil, com tantas corporações, o Estado patrimonialista, que se aproveitou dessas brechas e tentou maximizar ao máximo ali, né, maximizar os seus retornos e os seus privilégios. Então, foi uma combinação muito complicada, e como se não bastasse, uma presidente que não era política, que abominava a política, abominava o diálogo. Então, é uma combinação que realmente, eu acho que colocar a culpa na nossa Constituição, eu acho bastante injusto. Agora, fica bastante claro, diante da grave crise fiscal, do grau de rigidez que a gente tem no orçamento, das mudanças demográficas, né, o nosso envelhecimento e todas as consequências disso sobre as contas públicas, sobre o equilíbrio macroeconômico, né, a ameaça disso ao equilíbrio macroeconômico, sobre a nossa capacidade de crescimento também, a demografia, estamos ficando velhos, tem implicações na nossa capacidade de crescer. É claro que, nesse sentido, a Constituição, da forma como ela é, com tanta complexidade, impondo rigidez enorme no orçamento, claro que a solução da crise econômica passa por rever, né, por fazer reformas. Temos aí emendas importantes que têm que ser feitas para começar a reforma da Previdência. Então, se por um lado eu não acho que a nossa Constituição é causa, por outro lado ela precisa ser reformada para a gente conseguir sair dessa crise fiscal, que é, ao meu ver, a grande razão da crise econômica. O caminho que a gente vem seguindo é um caminho correto. Eu vejo um paciente que está frágil, mas não porque o medicamento está errado. Eu acho que o avanço que a gente teve na política econômica foi muito importante, mas ainda precisa de mais remédio, precisa de mais reforma fiscal, a gente sabe disso. E um ponto que eu acho importante quando a gente pensa nessas reformas, quer dizer, passa pela questão de reduzir a rigidez do nosso orçamento, que, ao meu ver, inclusive, dá para fazer uma ponte aí com a questão da nossa democracia. Quer dizer, se você tem um orçamento tão rígido e quem chega ali
no poder não tem liberdade para definir prioridades, para definir a boa alocação de recursos, isso de alguma forma também fere a nossa democracia. Eu acho que, acompanhando, né, os debates aqui na primeira parte e toda a literatura que a gente vê do contexto que surgiu a nossa Constituição, de muita desconfiança, de muita fragmentação da sociedade, enfim, pode ser que naquele momento havia razão para delimitar determinados gastos, né? Mas imagino eu que conforme a nossa sociedade, enfim, todos nós, né, o país amadurece, seria importante a gente dar maior capacidade de execução do orçamento e melhor alocação de recursos de acordo com as demandas da sociedade. Acho que qualquer discussão sobre uma nova constituinte eu acho equivocado e acho perigoso. Primeiro que nós não mudamos tanto assim, nós continuamos uma sociedade bastante fragmentada e ainda muito dominada, né, e talvez até mais ainda, por grupos organizados, com capacidade de veto, com capacidade de influenciar muito. Então, bobear, a gente vai lá, tem uma nova constituinte e o resultado vai ser pior do que o que a gente tem hoje, né? Então, por uma questão nós somos isso, nós somos essa sociedade com tantas fragmentações. A outra coisa, a conjuntura é muito ruim, né? Discutir uma nova Constituição no quadro que a gente tem, de uma tremenda polarização, e uma polarização que, ao meu ver, não reflete de verdade os anseios da sociedade, né? Eu ainda acredito que o nosso eleitor mediano é um eleitor de centro, né, ponderado. Infelizmente, a forma como está dando essa disputa política, a gente foi para a polarização. Então, seria até mais assim, esquisito, né? Seria realmente a gente falar em uma nova Constituição nesse contexto. Mais do que isso, eu acho que seria perigoso, né? Agora, é claro que tem avanços que eu acho que são importantes, e aqui o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que, quando a gente olha a nossa Constituição, eu acho que o espírito dela, muitas vezes, ele não é respeitado, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em todos os direitos sociais, todos os benefícios, enfim, das políticas públicas, nós não temos um respeito pela questão intertemporal, aqui usando o jargão dos economistas. A gente tem que garantir acesso a serviços públicos, mas para essa geração, para as próximas e para as próximas, essa questão intertemporal ela é desrespeitada. No final, a gente gerou esse desequilíbrio, mas não. Aí, enfim, minha visão pessoal, não acho que é culpa da Constituição, acho que foi culpa da forma como nós encaminhamos esses assuntos. Então, precisamos recuperar, né, na nossa sociedade, acho que isso já está vindo, a noção de restrição orçamentária e o compromisso com as próximas gerações. Ainda mais, assim, acho muito triste a herança que a gente está deixando para os jovens que estão indo embora, jovens que estão sem perspectiva, sem educação. Então, de novo, não acho que é culpa da Constituição, acho que é a gente que não está sabendo respeitar esses princípios. A outra coisa, para além da discussão das reformas essenciais, né, Previdência, a gente vai ter que discutir, na minha opinião, estabilidade do funcionalismo, não acabar com ela, mas rediscutir. Enfim, uma lista extensa aí de agendas que eu acho mais apropriada a secretária comentar depois, mas eu sinto que a gente precisa inserir nos nossos valores a questão da meritocracia, né? Por que as repasses, por exemplo, para dar um exemplo aqui, por que os repasses constitucionais a estados, né, e municípios não têm nenhuma regra meritocrática? Eu acho que devia ter, né? O Estado que conseguiu ter mais avanços em educação, ele deveria, de alguma forma, ser premiado. Eu não acho que os critérios atuais, eles são razoáveis, né? Só olhar pela questão populacional, enfim. Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que ter meritocracia como um dos valores nossos, né?
A outra discussão, que eu sei que é mais polêmica, aliás, não sei se é mais polêmica também, é tentar, nas reformas que a gente tiver pela frente, desconstitucionalizar um pouquinho, né? Eu sei que o risco de falar isso é das pessoas falarem que, olha, tá vendo, tá desrespeitando a nossa Constituição, tá mexendo em direitos adquiridos e tal. Mas eu acho que, na medida do possível, a gente conseguir, acho que tem um pouco esse debate já no país, sobre retirar alguns temas da nossa Constituição paulatinamente para tentar simplificar e dar mais liberdade para ajustes no futuro. Então, fechando um pouco aqui, acho que tem um caminho... não, tem um ponto anterior para falar, perdão. Que é a discussão da instrumentalização, que é a questão do judiciário. Que, ainda que passe uma ideia de que muitas vezes o judiciário está ali, né, buscando respeitar a Constituição, na hora que concede benefícios ou, enfim, né, faz concessões até individuais, enfim, por exemplo, na saúde, né, você vai lá, autoriza uma pessoa a fazer um tratamento caro, não sei aonde. Eu acho que esse diálogo com o judiciário ele é essencial. Então, não se trata de mudar a Constituição, mas se trata do judiciário ter maior consciência das consequências dos seus atos e como, no fim do dia, nessa interpretação míope da Constituição, você, na verdade, está perdendo, está deixando de respeitar o espírito dela, né? Que seria de olhar para todos e para todas as gerações e não para pessoas ali individualmente. Então, eu acho que tem um trabalho que eu acho que pode ser bastante difícil à luz do quadro político do país, mas eu acho que tem um trabalho muito importante de restabelecer o diálogo com o judiciário. Minha sensação é que passou aquele período, né, governo Dilma, de ausência desse diálogo. Acho que havia um esforço para retomar no governo Temer. Acho que os eventos da política, né, que levaram as denúncias contra o presidente atrapalharam esse diálogo. Quem sabe, né, a gente consiga recuperar um pouco, mas fico pessoalmente muito preocupada, porque quando eu vejo alguns candidatos desafiando as instituições como estão fazendo, eu tenho receio que esse diálogo com o judiciário continue bloqueado, né? Mas, enfim, eu acho que não é só discussão das medidas constitucionais, mas é uma questão de discussão da forma como a Constituição é interpretada e, muitas vezes, como eu disse, desrespeitando o seu espírito. Finalmente, a minha última consideração aqui é que, apesar desse quadro do país tão tumultuado e tão preocupante, eu continuo achando que nós temos uma sociedade que está dando alguns sinais que também não é a mesma do passado. Nós não somos Argentina, nós somos, por exemplo, uma sociedade que não aceita inflação elevada, presidente no país cai com inflação elevada. Nós poderemos ter respostas muito rápidas da sociedade, com protestos, com manifestações, se o próximo presidente frustrar, né, essa expectativa de continuidade da agenda econômica, de arrumação da política econômica e revisão enfim, de regras que a gente tem que disciplinam a nossa economia. Não trazer a garantia de estabilidade macroeconômica, não trazer uma perspectiva de volta de crescimento do país, a minha avaliação é que isso pode trazer distúrbios sociais que, no fim do dia, vão forçar algum ajuste de alguma forma ou de outra. Então, o momento é muito complexo, é verdade, mas essa combinação de sociedade, ao meu ver, mais madura e, por outro lado, uma restrição orçamentária tão severa, quer dizer, como eu disse, ironicamente, eu acho bom o dinheiro ter acabado, o que eu espero é que isso, de alguma forma, ajude o país a avançar nessas reformas que são essenciais. Não sei qual a capacidade de entrega do próximo presidente, isso a gente vai descobrir,
mas acho que uma entrega muito decepcionante, eu acho que pode ter uma reação também muito forte da sociedade. São essas minhas ponderações. Zena, obrigado. Fernando Abrúcio. 20 minutos. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sérgio pelo convite, um prazer estar aqui, sempre voltando para debater. Eu acho que debater num momento muito importante do país, a Constituição completa 30 anos, e a gente precisa fazer uma boa reflexão sobre ela, porque talvez seja esse momento, depois da posse de Sarney, o momento mais difícil da democracia brasileira. Porque muitos atores políticos, na verdade, estão namorando com o autoritarismo. E, nesse momento, isso é muito grave, muito complicado. Não é uma tendência apenas à brasileira. O que aconteceu recentemente na Turquia e está acontecendo na Holanda, na Hungria e na Polônia é muito grave. O surgimento das democracias iliberais tem se expandido. E acho que olhar com mais cuidado sobre a Constituição é evitar que a gente faça essa mesma trilha de democracias liberais como tem ocorrido no mundo. Acho que a gente tem que pensar com muito cuidado. E começo, no fundo, pela ideia, antes de falar um pouco de reforma, sei que a Ana Paula também vai falar muita coisa sobre isso, mas eu queria falar um pouco mais antes do que é o espírito da Constituição. Quer dizer, a Constituição, na verdade, feita logo após a saída do regime militar, e eu sempre lembro que uma das frases finais que termina o discurso da promulgação em 5 de outubro de 1988, o discurso do Ulisses Guimarães, ele disse que aquela Constituição estava sendo feita porque ele estava sendo feita para a sociedade que era Rubens Paiva e não os fascínoras que o mataram. Esta é a frase do Ulisses Guimarães, é bom sempre lembrar. A Constituição tinha 2 grandes princípios, o seu espírito, como o próprio presidente aqui falou. Um é a democracia. Quer dizer, o Brasil não tem uma tradição democrática em sua história e estava tentando, diante de todo o aprendizado que tinha tido com aquele processo, instaurar uma tradição democrática. E o segundo, a ideia de direitos. Quer dizer, a ideia que sustenta a Constituição brasileira é a ideia de direitos e que era preciso consagrar um conjunto grande de direitos, tanto individuais quanto coletivos, se nós olharmos a Constituição, e nesse sentido ela foi feita em torno disso. Acho que esse espírito ele é muito importante por 3 razões. Primeiro, por conta do nosso legado histórico. Nosso legado histórico é de uma sociedade que se constituiu sem ter direitos. E isso, obviamente, produziu um país que, mesmo tendo tido momentos de grande crescimento econômico, alijava grande parte da população do processo político e social. Assim foi feito. Segundo, acho que é importante pensar nessa ideia de direitos, porque o Estado brasileiro, em parte, cresceu para dar conta disso, embora ainda não saiba como fazê-lo por completo. Então, quando a gente vai falar de reforma do Estado, a gente não pode esquecer os fins. Isso é muito importante. Eu sempre lembro que, às vezes, a gente pode fazer reformas muito bonitas olhando para os fins errados. Nós temos que saber quais são os fins que alimentam a Constituição e alimentam o país. E, por fim, porque o nosso maior problema, se fosse escolher só um problema no Brasil tem vários, é a desigualdade. Quer dizer, nós temos que propiciar a possibilidade do país, nas próximas décadas, não é para o próximo governo, isso não faz o menor sentido matemático, que ele vá, pouco a pouco, reduzindo a desigualdade e produza uma sociedade mais civilizada. Acho que é isso que nós temos que lembrar logo de cara. E o que acontece é que, logo depois que foi aprovada a Constituição, nos seus primeiros anos, se percebeu que havia algumas dissonâncias entre os objetivos e os meios. É por isso que o país, desde a sua, quase no seu início, fez cerca de 100 emendas constitucionais. Porque percebeu que entre os objetivos de democracia e direitos e a possibilidade de atingi-los era preciso reformar. E nós estamos falando só das emendas constitucionais e não estamos falando das leis complementares que vieram
no bojo da própria Constituição. Aí, então, a lista é enorme. Portanto, o país tem, de 88 para cá, buscado aperfeiçoar a sua Constituição para que ela não perca o seu espírito. E o fato é que, com todos os problemas, e há vários, falarei mais ao final, ainda no Estado brasileiro, inegavelmente, nós melhoramos muito o modelo de Estado. Peguem o modelo de Estado do dia 6 de outubro de 1988, ou se vocês quiserem, o modelo de Estado anterior à Constituição de 88, e olhem o atual. Já foi muito pior. Pior em vários sentidos, na garantia dos direitos, na democracia. O que está? Um pouquinho mais longe, porque você tem uma emissão de voz muito alta, desculpa, vou tentar falar um pouco mais baixo. Não, é só manter uma distância tá bom, maior do tá bom. microfone. É voz de professor, né? Terrível. A grande piada dos professores é que você tem que dar um tempo para ele porque ele gosta de ouvir sua própria voz. Então, Foi a minha intenção. Eu imaginei, Sérgio. Meu amigo há muitos anos, eu sabia. Então, nós temos reformado o Estado regularmente, melhorado o Estado. Acabou a agenda? Provavelmente nunca vai acabar uma agenda quando você tem grandes objetivos, mas a sociedade é mutante. O próprio tema da desigualdade muda ao longo do tempo. Hoje nós falamos em alguns tipos de desigualdade que falávamos pouco em 88. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade de imaginar que se nós fizermos mais de 100 emendas constitucionais e mais uma lista aí enorme de leis complementares, que exigem também um quórum diferente das leis ordinárias e das MPs, nós conseguimos trabalhar com essa Constituição. É possível fazer isso. Claro, o nosso modelo de Estado, por mais melhoras que houve, por mais democratizado que tenha sido, por mais que tenha melhorado o próprio perfil da burocracia nos últimos, pelo menos mais fortemente nos últimos 20 anos, ele ainda é um modelo de Estado que envolve um conjunto de grupos e visões de mundo que usam fortemente o Estado para se proteger. Isso existe. Não existe só no Brasil, existe no mundo. E alguns desses grupos, inclusive, não estão dentro, mas atuam a partir do Estado para isso. E isso significa que haverá, qualquer que seja o presidente neste país, em 2 de janeiro de 2019, reações. E nós temos que levar, como disseram os clássicos da ciência política, sobretudo o velho Robert Dahl, quando questionado pela esquerda nos Estados Unidos na década de 60, se não era melhor fazer uma enorme mudança no sistema político americano, ele disse, calma, é melhor que os grupos apareçam e transparentemente discutam e pouco a pouco a gente faça as mudanças. Eu ainda sigo a linha do Robert Dahl, acho que tem esse caminho. E nesse sentido, nós temos que adotar a paciência histórica da razão. Paciência histórica da razão para defender que a negociação democrática é o ponto central para os próximos governos reformarem o Estado brasileiro. Temos de consolidar a democracia pelas e não contra as reformas. E temos que fazer as reformas pela democracia e não contra a democracia. E, nesse sentido, grande parte do processo político passa, sem dúvida alguma, pelo próximo legislativo. E nós vamos ter que ter o cuidado de ter uma estratégia para fazer reformas do legislativo. Mesmo todo o período do governo Temer, Ana Paula estava lá, que é um período conturbadíssimo da história brasileira, mudanças constitucionais foram feitas. Sempre vai haver uma questão aqui, outra lá, faz parte da democracia isso. Mas me assustam 3 estratégias que aparecem no meio desse caminho, antes de eu falar um pouco da lista das reformas. Primeiro, a ideia de ter uma estratégia prioritária para fazer reformas por não eleitos. Eu acho que nos últimos anos nós nos acostumamos muito a que não eleitos tomassem decisões pelos eleitos. O risco é que o próximo não eleito que vem aí usa a farda verde. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso, porque nós criamos um tal clima de apostar nos não eleitos, que a visão sobre a política e os políticos no Brasil hoje já não está mais no chão, está no subsolo. E eu sigo a máxima do velho Max Weber, fora da política não há salvação. Então, parar com essa estratégia, claro que haverá decisões do Supremo, isso faz parte do programa, mas não apostar prioritariamente nisso, como muitos grupos fizeram. O PT fazia no governo do Fernando Henrique, o PSDB fez quando era o governo do PT. Vamos ser muito honestos.
Isso foi péssimo para o país. Segunda estratégia que nós não temos que adotar em hipótese alguma é a ideia da Assembleia Constituinte. Essa ideia está voltando fortemente no país e me parece que é aumentar a incerteza e namorar o autoritarismo. A última coisa que a gente precisa no momento do Brasil hoje é dificílimo. Eu sempre faço a brincadeira que se aparecesse aqui um gênio da lâmpada e dissesse para mim, olha, você não tem pedidos, eu só te dou o pedido, é o melhor pedido do mundo. Você vira presidente do Brasil em 2 de janeiro de 2019. Eu falo assim, pode passar para 2023? Só para dar o sentido do tamanho do problema. Num momento como esse, brincar com a Assembleia Constituinte é brincar com perigo. E eu temo que gente que não tenha paciência da democracia desista e procure essa via, inclusive buscando apoio da população. E a terceira via que eu acho que é preciso ter muito cuidado é a ideia que nós vamos conseguir reformar todas as coisas ao mesmo tempo. Nunca se fez assim no Brasil. Não é no Brasil, nos países democráticos. Nós temos que ter a capacidade de escolher reformas. Um dos grandes problemas de candidatos que prometem muitas coisas é que os eleitores lembram. É terrível isso. O grande problema da Dilma na campanha de 2014 é que ela falou as coisas. Se não tivesse falado nada, dizendo assim, assobiando, falou assim, não, vota em mim por causa do Lula, e assobiava e tal. Não sei de nada disso. Até as pessoas esqueciam, mas ela falou que estava tudo bem com o país, que não tinha nenhum problema, a política econômica estava certa, tal. As pessoas acreditaram, até porque, do ponto de vista econômico, a coisa que mais é feita em voto é desemprego ainda naquele momento. Estava artificialmente baixo. Estava artificialmente baixo, as pessoas acreditaram. Quando você lista uma agenda moral de uns 30 pontos, eu estou no Facebook do Jair Bolsonaro e vejo isso. O maior problema não é a lista em si, é que ela vai chegar ao Congresso. E quando chegar essa lista ao Congresso, esqueçam reformas econômicas. É impossível. Tanto o presidente Fernando Henrique quanto o presidente Lula, que foram sábios na dificuldade do presidencialismo e coalizão brasileira, quando perguntavam sobre o aborto, diziam, isso é um problema do Congresso. E tinham razão de falar isso. Porque quando você vira presidente, você já não é mais pessoa física. É isso. Esta agenda vai chegar ao Congresso, ela é enorme, e me perdoem os economistas, vai ser difícil num jogo como esse. Então tem que escolher reformas. Não dá para... Assim, tem que pensar em reformas, escolher reformas, reformas incrementais, algumas... Você se refere à agenda conservadora moral? Exatamente. Ela vai gerar aí pelo menos umas 10 emendas constitucionais. Você acha que o Congresso anda depois disso? Impossível. Eu acompanhei muito na época do governo Fernando Henrique, por exemplo, andamento da reforma administrativa, da Previdência, e muita gente no governo queria colocar mais reformas. Aí o núcleo político falou assim, gostaria de fazer mais, mas o mundo anda na sua velocidade, não dá para fazer isso. Acho que isso inviabiliza o país. E ainda acho que as reformas econômicas, neste momento, são mais importantes que as reformas morais, sem comentar sobre as reformas morais. Em suma, convenhamos. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma lista de reformas que, de alguma forma, seja mais focada e sejam negociadas e incrementais. Eu acho que se talvez tivéssemos tido uma visão lá atrás, nós fizemos 3 grandes reformas de Previdência, de ter feito uma reforma em que... E chegou a discutir isso, na verdade, em 96, 97, em que aquele prazo para mudança da equalização do sistema se daria em 10 anos, hoje a gente estava resolvido. A gente teve medo disso. A reforma que fez isso, que foi a reforma política, quem parou foi o Supremo. A reforma política tinha resolvido tudo ali, os problemas. Todos os problemas. O Supremo, porque tem a visão iluminista do mundo, é claro, rasgou. Eu acho que nós temos que começar a pensar em que tipo de futuro nós queremos e sinalizar bem esse futuro. Nesse sentido, eu acho que isso tem a ver com o espaço, digamos, do contexto, da estratégia. Só mais uma coisa eu gostaria de falar, já que o Oscar me citou, e como ele não está aqui, eu posso falar mal dele, estou brincando. Que a gente teve um debate sexta-feira passada que um fez com o outro, isso foi muito divertido. Mas o fato é que, a partir da segunda parte do mandato do próximo presidente, vai mudar o cálculo político dos deputados federais. Por quê? Porque a chamada reforma Cunha,
organizada pelo deputado Eduardo Cunha, é um balaio de gatos, mas tem uma coisa muito importante. Ela vai acabar com a coligação na eleição proporcional. Isto muda completamente o cálculo dos deputados. Então, eles já estão pensando em como se preparar para o dia seguinte disso. Mas isso vai começar a acontecer depois da eleição municipal. Então, o presidente tem que ter uma estratégia até a eleição municipal para lidar. É um governo de transição em vários sentidos, não só econômico, mas político, em como lidar com esse cálculo. E começar a construir esse segundo cálculo, porque vai ser um cálculo que vai reduzir a dispersão do processo político. Mas, para isso, tem que ter estratégia. Diante disso, e a parte final eu queria falar um pouco mais rapidamente, é dizer que eu não vou aqui escolher. Quem escolhe as reformas é quem ganha a eleição. E eu não concorro nem a síndico, principalmente. Eu acho que a gente tem que pensar que, no fundo, quando a gente fala em reforma do Estado, a gente está olhando, tentando garantir democracia e direitos, em dois sentidos. Num, na sua solvência, na sua capacidade mínima de sobrevivência e de garantir um bom ambiente econômico, etc., etc. Se o Estado, né, não é minimamente sadio do ponto de vista financeiro e fiscal, o país não anda. Nenhum país do mundo. Não é o Brasil, nenhum. Não tem nenhum caso na literatura, na experiência. Então você tem uma parte que é isso. E tem uma outra parte da reforma que é desempenho. Eu vou falar mais sobre essa rapidamente. Acho que e só um comentário. Claro que a outra parte é muito importante, mas eu conheço, digamos, sou menos conhecedor, não sou economista, sou cientista político, e acho que ela é muito importante, inclusive, se a gente começar a discutir a parte vinculada a, digamos, a qualidade fiscal do Estado brasileiro com o desempenho. E mais ainda se for discutir isso com democracia. Acho que muitas vezes nós fazemos uma discussão de reforma do Estado do ponto de vista fiscal, descolando de desempenho e democracia. Esse é um erro de estratégia brutal que o país tem feito. E aí sempre vão, quem for fazer as reformas, e não se esqueçam que PSDB, PT, Temer, todo mundo fez reforma, né? Não tem nenhum santinho na história. Então todos, dependendo do dia, pode ser o PT, pode ser o PSOL, pode ser o Bolsonaro, vão chamar de neoliberais. Já fizeram isso o próprio Bolsonaro, no famoso discurso que propôs o fuzilamento do presidente, chamou aquela reforma de privatização de neoliberal, é bom dizer, está escrito, está nos anais da Câmara. Mas todo mundo faz quando chega lá. Mas faz melhor se você conseguir articular com outras dimensões. E eu acho que uma dimensão importante é pensar melhor na dimensão de desempenho do Estado brasileiro. Há um histórico grande de reformas nos últimos 25 anos, principalmente, na administração em vários países do mundo. O Brasil fez algumas coisas, mas hoje está mais atrasado do que estava há 20 anos, comparando o caminho que os outros países estão fazendo. Então, acho que nós temos que, primeiro, e eu quero falar 3 coisas para terminar nessa lista. Caminhar para um sentido de reforma que combine flexibilização e responsabilização de resultados. É isso que os países estão fazendo. Nós engessamos demais nossa administração pública. Não é culpa só da Constituição, também é culpa dos intérpretes. Se vocês olharem os nossos amiguinhos do Ministério Público, nossos amiguinhos dos Tribunais de Contas, eles são muito piores que a Constituição, até porque alguns se acham, eles próprios, uma Constituição ambulante, que é perigosíssimo. Nós temos que caminhar para uma coisa mais próxima do que tem ocorrido em outros países, de ter uma gestão pública mais flexível e orientada por desempenho e por resultados. Nós perdemos esse bonde em algum momento recente e temos que voltar a discutir isso. Inclusive porque parte daquilo que hoje inviabiliza a gestão é o controle completamente inútil. Nós estamos gastando bilhões no Brasil, criando um enorme sistema de controle que paralisa a gestão no país. Nós estamos fazendo isso. E, na verdade, isso é um enorme risco, porque se fizer o ajuste fiscal, pense na hipótese otimista, mas não tiver desempenho, em 2 anos a polaridade vai para o tamanho da polaridade do Temer. E perdoem, isso é fato, não tem normatividade, isso é fato. O que as pessoas querem é bons serviços de saúde, bons serviços de educação, boas... Se não redundar em desempenho, não adianta você explicar que você salvou o país. Eles vão dizer, olha, que pena, a minha vida não.
Portanto, a gente tem que pensar que boa parte desse sistema de controles completamente absurdo que nós criamos nas últimas 2 décadas é disfuncional para um país que quer garantir democracia e direitos. Segundo ponto dos 3 que eu queria falar. Acho que é importante a gente pensar que parte dessa agenda de reforma do Estado tem a ver com o federalismo. Nós temos que pensar em como lidar com a Federação Brasileira. O presidente que vai assumir não só pegará o governo federal quebrado, se é que exagerei o termo, mas eu acho que não. Pegará vários governos estaduais, a grande maioria, e dessa vez também os governos municipais. É sempre bom lembrar que alguém pode dizer lá do governo federal, Brasília tem um ar-condicionado, tal, você pode esquecer, aquilo não existe para mim, tal. É sempre bom lembrar que quando não dá certo nos estados e municípios, o primeiro efeito é baixar a popularidade do presidente. A gente tem estudo sobre isso. Começa a acontecer crise no Rio, o presidente está perdido. Aconteceu a crise do Pará, lá, a famosa matança lá em Eldorado, o Fernando Henrique caiu a popularidade. Não tem jeito. Então, nós temos que pensar como lidar com o federalismo brasileiro. De que maneira torná-lo mais efetivo, sustentável, criar um sistema mais compartilhado e colaborativo de atuação dos níveis de governo. Se nós não fizermos isso, o desempenho não chegará aos cidadãos. Porque as escolas são municipais e estaduais. O sistema de saúde é basicamente estadual e municipal. O Brasil está crescendo, a pobreza está crescendo de volta ao Brasil. Ninguém sabe o que são os CRAS. É um sistema muito importante no combate à pobreza na área da assistência. E a segurança pública, a gente pode chamar o Exército, a Guarda Nacional, sei lá qual vai ser o próximo nome que o próximo presidente vai inventar para isso, mas ela ainda é basicamente estadual e a gente precisava, na verdade, reformar as polícias civis e polícias militares antes de pensar na Guarda Nacional, qualquer coisa louca nesse sentido. E o Exército, como se percebeu, não resolveu o problema do Rio. Então, resolver o federalismo é muito importante. E terceira e a última coisa, nós temos que fazer reforma de gestão pública que chegue à política pública. Eu acho que esse é um outro ponto importante. A gente muitas vezes pensa em grandes reformas da administração pública, flexibilizar direito administrativo, discutir estabilidade, um monte de coisas. Mas a gente tem que articular a reforma de gestão pública com política pública. Política pública houve muitas emendas, Sérgio, constitucionais relativas a políticas públicas. As pessoas se esquecem disso. E, portanto, a gente tem que articular a melhoria do sistema de incentivos com o desenho das políticas públicas. Hoje, segurança pública, em grande medida, não dá certo, porque se um criminoso sai de São Paulo e vai ao Rio, ninguém sabe no Rio que ele é um criminoso de São Paulo. O sistema é completamente acéfalo, descoordenado. Se não mudar a lógica da política pública, não tem como resolver o problema do PCC, que invadiu o Nordeste, e nós temos uma epidemia de violência no Brasil, é no Nordeste, não é em São Paulo, não é nem no Rio. É, assim, é impressionante. Estados que tinham tido bons resultados sociais, Pernambuco e Ceará, estão com uma epidemia de violência assustadora. E que foram responsáveis fiscalmente, fizeram tudo direitinho. O PCC invadiu porque a gente não tem qualidade na política pública, um desenho correto para isso. Então, fazer reforma do Estado no Brasil tem que chegar à política pública. Nós temos que mudar a realidade do IDEB, apresentada na semana passada. Se o Brasil não melhorar a educação, esqueça todo o resto. Para que ajuste fiscal, reduzir dívida, se o país não está produzindo competitividade no futuro? Então, a agenda de desempenho tem que articular reforma da gestão no binômio flexibilização e responsabilização por resultados, reforma da federação e reforma das políticas públicas. E tudo isso tem que estar, fechando naquele ponto inicial, com uma estratégia política para isso. E a estratégia política não pode ser esperar que os não eleitos resolvam, esperar uma Assembleia Constituinte ou propor tudo ao mesmo tempo. Nós temos que usar a Constituição e o que aprendemos com reformas constitucionais para mudar o Brasil para o futuro. É isso, obrigado. Fernando, muito bem. Ana Paula, agora é a sua vez. Bom, boa tarde. Sérgio, obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos e com os 2 debatedores que, de fato, colocam responsabilidade muito grande aqui para a gente fazer um contraponto ou, né, concordar. Eu acho que a primeira afirmação que eu tenho para fazer é que, quando a gente observa, né, 30 anos passados da Constituição,
A Constituição, vista como um contrato social que estabeleceu as grandes normas para o funcionamento da economia, da sociedade brasileira, dos regimes, né, que regem isso daí, ela nos entregou um Estado que está exaurido na sua função, né? O Estado brasileiro exauriu. Por que eu falo isso de uma forma tão contundente? Porque eu acho que está na hora da gente, de fato, né, enfrentar as realidades para poder, a partir de bons diagnósticos, contribuir para o debate. Porque nós não conseguimos entregar um Estado equilibrado fiscalmente, ou seja, aquele Estado que tem, sim, as suas funções, mas que permite que a sociedade aceite ou legitime, né, o que ela paga de impostos para que faça esse Estado funcionar. Ou seja, a nós não importa exatamente o tamanho do Estado, se ele é grande ou pequeno, isso é a escolha da sociedade. O importante é que a sociedade aceite pagar por esse Estado e o seu tamanho, né? Então, o que nós vemos hoje é um dissenso, né? A sociedade não quer mais ampliar os impostos que paga, e o Estado, tal como está definido, não cabe dentro do que a sociedade se dispõe a pagar de impostos ou a financiá-lo. Nós temos uma realidade, né, colocada aqui pelo Abrúcio, que é uma alta desigualdade de renda, mas talvez uma das mais desiguais do planeta, e um Estado inefetivo, né? Orçamentos engessados, a dívida, um patamar muito acima dos nossos pares, talvez quase o dobro, né, na média de dívida de países em desenvolvimento. Nós temos uma situação fiscal desequilibrada, o que nos leva a um horizonte ainda de mais endividamento, antes que isso seja equacionado. Não tem espaço para deliberação sobre políticas públicas, porque o orçamento já está todo definido. Nós entramos um ano com o orçamento completamente definido por decisões que foram tomadas há 20, 25 anos atrás. Acabou a cidadania orçamentária no Brasil. Não existe deliberação sobre prioridades sociais, dado que a sociedade é dinâmica, né, e muda suas prioridades, resolve alguns problemas, outros ficam mais graves, e a sociedade tem que se adaptar a essa dinâmica social. O Brasil não consegue fazer isso porque simplesmente os seus orçamentos já estão pré-definidos há muito tempo por grupos que conseguiram fatiá-lo, né? E, por fim, nós temos um Estado que gera um processo de muito conflito, tanto federativo quanto institucional, com uma excessiva judicialização, um custo enorme de transação, tanto para quem quer produzir, empreender, inovar, quanto para quem quer fazer políticas públicas também. Então, um excessivo grau de litigiosidade que nos deixa uma insegurança muito grande, mas, acima de tudo, um grau de incerteza e custo transacional fenomenal. Vamos traduzir esse custo de transação, né? É dinheiro que vai para o ralo, né? É o que a gente chama na literatura de perda de peso morto. Ou seja, ninguém ganha com isso, é um perde-perde e o dinheiro que se esvai e vai para o ralo. Nós temos, sim, se a gente acreditar que a Constituição é o nosso grande contrato social, nós precisamos enfrentar o tema de que nós temos um Estado inefetivo, não foi capaz de lidar com as desigualdades. Nós melhoramos, sim, vários indicadores sociais, isso é fato, mas ainda somos um país, um dos mais desiguais do planeta, e um Estado insustentável em termos fiscais, né? As contas públicas não se sustentam. Isso traz baixo crescimento, né? Isso traz o convívio com uma ameaça que nós já conseguimos debelar no passado, mas ela está premente, porque ela não foi solucionada estruturalmente, a inflação. Então, assim, a inflação é uma febre controlada, né? O Plano Real fez um conjunto de reformas no sistema econômico que assegurou, né, a gente ter uma moeda, uma referência. Hoje, os brasileiros não convivem só, não aceitam só não conviver com o ambiente inflacionário, mas o brasileiro também dá muito valor à sua moeda e acredito que dê valor à democracia, sim. Mas falta a gente disseminar a cultura de que as contas públicas precisam ser equilibradas por definição, né? Ou seja, e aí está uma falha também que eu acho que está nos primórdios, nos preliminares da nossa Constituição. Nós temos muitos direitos, né? Muitos direitos. Aqui o meu colega Marcos Mendes, que está aqui, fez uma contagem e nós temos 93 vezes a citação de direitos na Constituição.
os deveres aparecem apenas 18 vezes, né? E aí, algumas vezes ainda, quando se referenciam a direitos, a gente quer falar, na verdade, de direitos, deveres do Estado, né? Então, nós temos uma sociedade que preserva muito o direito, isso foi um avanço constitucional, sem dúvida, as liberdades individuais, isso foi uma conquista da redemocratização, mas nós esquecemos de dizer que a sociedade precisa fazer uma construção e tem, sim, deveres, né? Bom, o sistema político hoje é um sistema político muito fechado, que dificulta esse arejamento, essa dinâmica. E não só o sistema político, mas as instituições como um todo, elas estão focadas na sua perpetuação. Muito mais do que na solução dos problemas do Estado brasileiro. Independentemente daquilo que a gente está falando, como reformar a Constituição, o que a gente precisa persistir nas reformas, né? Isso eu acredito que nós precisamos, de fato, ter aí um processo de construção de lideranças que levem o diálogo à sociedade, e não o contrário. Nós precisamos de lideranças que expressem o real problema com que a gente está convivendo hoje. E que são muitos os problemas. Do problema fiscal ao problema da violência, ao problema educacional. Nós, mesmo tendo vinculação de recursos para a educação, né, uma vinculação que imprime gastos pesadíssimos. No Brasil tem 6% do PIB de gastos educacionais, 6,5%. Isso é similar a países com um estágio de desenvolvimento e níveis educacionais muito superiores aos nossos. Né? Ainda assim, nós não conseguimos ter uma liderança que enfrente o problema. O importante não é gastar mais. O importante é que o gasto seja efetivo. Nós precisamos avaliar o gasto. No entanto, vários dos nossos atores dentro do sistema político e fora dele, às vezes formadores de opinião, militantes no tema da educação, insistem em falar que o problema é de recursos. E se esquecem de dizer que a gente não pode se esconder atrás de uma boa bandeira, como é a bandeira educacional. Nós somos, afinal de contas, todos convictos que pela educação é que a gente vai alcançar um desenvolvimento sustentado para as próximas gerações. E assim vai a bandeira, né, das ações sociais, das políticas sociais. Por trás das ações mais nobres do Estado também existe ineficiência, fraude, desvio. E isso precisa ser combatido. Como é que a gente combate? De fato, tendo uma capacidade de olhar mais resultados e menos os meios, né? Então, bom, nós temos, além disso, a construção de um federalismo conflituoso, extremamente conflitivo, né? Ao longo do tempo, por vezes, até porque o Congresso acaba decidindo e deliberando por despesas lá nos entes subnacionais e mandatando despesas para esses entes. Por vezes, porque o governo federal estabeleceu um conjunto de desonerações aí nos anos passados e isso retirou receita, efetivamente retirou da receita dos estados e municípios. Por vezes, porque o governo federal criou impostos não compartilhados, ou seja, isso foi gerando uma fricção federativa enorme. Então, vou dar alguns exemplos para vocês do que acontece hoje. Nós temos uma política pública no Brasil cooperativa e bem-sucedida. Um exemplo de que a cooperação faz todo mundo ganhar. Se chama Lei Candir, né? A Lei Candir foi instituída para poder desonerar dos bens semi-elaborados e básicos o ICMS para exportação. Qual foi o fator de cooperação, né? A União vai estabelecer essa diretriz que é, né, constitucional, depois de 2003 foi constitucional, mas uma diretriz legal, e vamos fazer uma compensação via transferências para alguns estados e municípios por um período de tempo, porque, no princípio, pode ser que haja perda de arrecadação. Depois isso volta. E aí se criou um seguro receita para esses entes. Assim foi estabelecido um grande sistema cooperativo. O que aconteceu? Em 6 anos, o ICMS, como proporção do PIB, voltou ao patamar anterior, né? E o seguro receita funcionou. E o Brasil multiplicou por 5 o seu volume de exportações. O que significa isso? Significa que nós tivemos mais atividade econômica, nós geramos emprego, nós geramos renda em todo o território, inclusive aqueles que precisaram desonerar mais no ICMS, e aumentou-se muito as importações, né? Porque o grau de abertura da economia aumentou. Quando aumentou-se muito as importações são tributadas pelo ICMS. Ou seja, foi um ganha-ganha. Todos ganharam. O que está acontecendo agora no período recente?
né? Nós estamos com muito risco de que esse sistema cooperativo, pelo conflito que foi gerado na federação, se desmonte. Quem vai perder? Todos nós. Porque se a gente não tiver mais a Lei Candir como princípio de desoneração das exportações, é óbvio que a gente não vai conseguir sustentar o nível de exportações que nós temos hoje, nem o nível de atividade econômica decorrente. No entanto, os entes preferiram o quê? Eu quero jogar essa conta no colo da União, né? A União tem uma maquininha que roda e imprime títulos públicos e financia qualquer coisa. Eu acho que é esse o princípio, estou aqui inferindo, o princípio que talvez esteja por trás. E, ao invés de discutir como nós mantermos, né, um sistema dentro de uma tributação no destino, que automaticamente, pelo modelo tributário, permita a compensação de créditos à exportação, que seria, de fato, ter um ICMS no destino, ou um modelo tributário diferente, preferiu-se partir para o que eu quero jogar a conta no colo da União, né? Então, hoje, o que acontece? Alguns falam que tem uma conta de 500 bilhões para trás, que nem o Supremo reconhece. Outros falam que nós temos que colocar dentro do orçamento 39 bilhões, que a gente não achou de onde vem essa conta até hoje, né? Porque eles precisam ser financiados de alguma forma, né? Então, assim, está perto de uma disrupção de uma política. Estou dando um exemplo para vocês, mas eu poderia citar aqui outro, que foi a nossa última emenda constitucional, 99, que veio para poder dar um prazo maior para pagamento de precatórios. Vamos ler precatórios como dívidas de entes subnacionais, a maior parte delas atrelada à despesa de pessoal reconhecida na judicialização, né? Perdeu em juízo, abriu-se um precatório que tem que pagar em juízo segundo uma fila cronológica e tal. Qual foi a nossa surpresa? Colocar uma regra de financiamento direto pela União ou indireto pelos bancos públicos para permitir que os saldos remanescentes dos precatórios sejam financiados pela União, precatórios de estados e municípios. Cadê o Pacto Federativo? Acho que nesse momento ninguém lembrou disso, né? A conta é superior a 100 bilhões de reais, o saldo remanescente a gente não sabe exatamente qual que é, e ninguém tem controle do como ela vai crescer até o final do regime, que é 2024. Não temos controle do crescimento dessa conta, que é feita pelo judiciário. Ou seja, a conta não, né? O precatório é constituído pelo judiciário. Ou seja, provavelmente, se fosse um financiamento direto da União, a União estaria assumindo, né, na dívida bruta, consolidando dívidas de entes subnacionais de pessoal. Operação de crédito para pagar pessoal é uma coisa vedada pela Constituição, pela própria Constituição, né? Ou, se fosse pelos bancos públicos, nós teríamos que subvencionar esse processo, equalizando taxa de juros. Isso é gasto para o Tesouro. Concorre com políticas de saúde, de educação, de assistência, etc., etc. e tal. Então, assim, o que está demonstrado aqui, né, um processo conflituoso que está levando ao texto constitucional uma série de conflitos do que são as inovações com as regras fiscais e de funcionamento da economia que lá estão estabelecidas. Sem contar num princípio constitucional que eu acho que foi aí assentado desde o início, que é um excesso de preocupação com o estatismo, digamos assim, a capacidade de o Estado resolver todos os problemas, né? Tudo passa pelo Estado, e o Estado acaba sendo um ente que é requerido o tempo inteiro a ser protagonista do processo de desenvolvimento. Isso afeta as empresas, a livre iniciativa, isso traz, novamente, a judicialização, isso traz a proteção com que essas empresas pedem ao Estado. Nossas empresas não gostam de correr risco, nem de competir, né? E assim como os sistemas públicos, políticos, estão fechados em si, as corporações se fecharam em si, porque o fim em si mesmo é manter o status quo e o poder das corporações, e não o papel delas para atender o cidadão, né? Assim também tem acontecido com o setor empresarial, que procura defender o seu status quo, né? Todos estão fechados, hermeticamente fechados, protegidos por alguma regra que eles vão lá na Constituição e tentam estabelecer, né? Legalmente, né? Às vezes é infralegal, mas às vezes é, sim, constitucional. Então, nós fomos evoluindo e avançando para um sistema fechado, né, na discussão das prioridades do setor público, da alocação dos recursos públicos para aqueles que mais precisam. Nós criamos muitos programas sociais importantes, esquecemos de rever aqueles
que estão afetos ao andar de cima da distribuição de renda. Então, esse conflito é um conflito permanente, né? Óbvio que dentro de uma sociedade desigual, o eleitor mediano acaba configurando um pouco essa desigualdade. E aí nós temos um quadro de muito conflito. Conflito distributivo nos leva à inflação, né? Ou seja, nós temos que equacionar os conflitos dando um pouco de recursos para cada um dos grupos. Isso nos leva a um gasto muito maior do que a sociedade deseja ou tem condições de financiar ou legitima pelo seu financiamento. Isso nos leva à inflação, isso nos leva a um quadro disruptivo na economia, com baixa sustentabilidade, com baixo crescimento. E chegamos num limite de esgarçamento, de esgotamento, né? Eu vou voltar aqui aos pontos que eu falei. Dívida muito alta, muito mais alta que os nossos pares, um déficit da casa de 100 bilhões de reais, ou seja, um desequilíbrio, né, no fluxo, um quadro de extrema desigualdade e um orçamento que não nos dá espaço para eleger prioridade alguma. Está tudo dado, né? Bom, os conflitos são imanentes a uma sociedade muito desigual, de fato. E aí o que nós precisamos é de liderança capazes de arbitrar conflitos. Arbitrar conflitos, gente, não é fácil, né? Você poder falar não todo dia, né, presidente? Ter que falar não às vezes não é coisa fácil. É aos amigos e a todos, né? Você principalmente. É conhecido como o não mais suave da esplanada. Eu confesso que a gente tem que o tempo inteiro exercer esse papel de convencer pelo espaço que a gente não tem, né? Ou seja, é muito importante a gente ter a capacidade, a coerência, a argumentação para dizer quais são os nossos limites, os nossos problemas. Mostrar os limites é algo diuturno, né? Mas não só de quem está no governo. Acho que a sociedade tem que imprimir isso daí. E a sociedade tem impresso as suas manifestações. Acho que nós tivemos grandes manifestações sociais que dizem isso. Nós estamos insatisfeitos com o Estado que nós próprios, pelo nosso contrato social, construímos, né? As manifestações de 2013, né? As manifestações de 2015, milhões de pessoas nas ruas. Agora, né? Greve dos caminhoneiros, todos eles têm elementos de insatisfação muito claro. E aí vem a importância de termos a liderança capaz de arbitrar conflitos. Se a gente não conseguir construir isso, um diálogo sincero com a sociedade, um trabalho de convencimento, seja lá qual for a agenda que for priorizada, né, para que traga confiança, para que traga um ambiente de menos conflito, mais convergências. Se a gente não conseguir construir essas convergências, o que nós vamos ter de volta é a inflação. É a inflação que acomoda tudo, gente, né? E aí, volta a fala da Zeina, a sociedade brasileira não aceita mais conviver com alta inflação. Está claro que quem perde são os mais pobres. O fruto do que nós estamos colhendo são esses 13 milhões de desempregados. E, ainda assim, nós temos que conviver com diversas corporações que falam assim, poxa, cadê o meu aumento? Tem estabilidade no emprego, direito de greve, e essas duas coisas combinadas redundam, né, como resultado a um Estado que está sendo cooptado pelas suas corporações, em prol delas próprias, não em prol da sociedade. Bom, propor saídas, eu acho que faz parte do processo democrático, né? As plataformas têm que ser discutidas. Nós aqui, estamos no governo hoje, estamos enfaticamente defendendo que a primeira, a mais importante, a mais essencial reforma é a reforma da Previdência, né? Por várias razões que eu poderia expor aqui, mas eu acho que o que ficou claro para a gente é que cada processo que nós conseguimos empreender, ou a mudança para a TLP, que tirou aqueles subsídios automáticos para o andar de cima, né, dentro das operações de crédito do BNDES, ou o teto dos gastos com uma baliza, que talvez a sociedade tivesse essa contingência de entender que precisa ter uma disciplina de longo prazo. A gente não precisaria aprovar uma emenda constitucional para dar enforcement para isso, mas ela foi fundamental para dar sinalização que nós temos compromisso no Brasil com um ajuste gradual de longo prazo. O tamanho do ajuste é grande, são 4,5 pontos de percentagem do PIB. Não dá para fazer em 1, 2 anos. Nós temos um gradualismo construído com a sociedade, em acordo com a sociedade, e foi muito trabalho dentro do Congresso, com as instituições, para a gente convencer da importância dessas reformas.
né? Em particular, assim, na nossa equipe, nós fizemos grande esforço de desfazer mitos, né? O Marcos aqui é o principal autor dos mitos, né? De todas as reformas, onde a gente desfaz argumentos que são falaciosos ou que são imperfeitos, né? Fizemos um debate franco e construímos, sim, uma acumulação de informações que precisa continuar, né? Hoje, a reforma da Previdência está na boca do povo. É preciso reformar, ou por um critério de equidade, que está posto, né? Ou por um critério de sustentabilidade, porque nós estamos envelhecendo muito rápido enquanto sociedade, e nós temos que ter uma dinâmica demográfica incorporada pelo sistema previdenciário, senão já está quebrado, vai quebrar mais ainda. Daqui a pouco não tem dinheiro para pagar benefício, né? Então, eu acho que a transparência e a capacidade de convencimento são duas coisas muito relacionadas. A plataforma, ela é legítima, seja ela qual for. Nós só precisamos, de fato, defender esse fator, né? O enfrentamento dos nossos conflitos, o enfrentamento dos nossos problemas. Não dá mais para negar, gente. Não dá mais para jogar para debaixo do tapete que nós temos uma baita crise fiscal, um endividamento elevado, uma sociedade desigual e uma política pública inefetiva. Não dá mais para a gente falar que nós estamos colocando bilhões no ensino superior. Eu vou dar um número aqui para vocês que é emblemático. Nos 10 anos, né, entre 2004 e 2014, foram colocados 100 mil novos professores universitários por concurso para dentro do setor público. O orçamento do MEC mais do que dobrou. O que significa isso? Priorizou-se a educação superior. A casa foi construída pelo telhado. E educação básica, né, não precisa nem falar os indicadores que nós estamos alcançando. Não tem volta pela legislação brasileira. Pelo regime posto para o serviço público, regime de Estado posto, isso não tem volta. Nós vamos ter que conviver com uma priorização às avessas. Enquanto, se a gente fosse colocar a escola em tempo integral em todo o ensino médio brasileiro, a gente teria que ter um orçamento de 7 bilhões de reais. É muito pouco, perto dos bilhões e bilhões. A educação tem um orçamento de só no âmbito federal, 122 bilhões de reais no Brasil. Né? Vejo agora muitas iniciativas. Temos que financiar as Santa Casas, temos que fazer, né, tá quebrando o sistema de saúde. A gente tem condições de ter uma saúde mais efetiva e uma tabela de SUS mais justa, com o mesmo dinheiro. É isso que a gente tem que começar a olhar e é isso que a gente tem que começar a enfrentar. Eu termino aqui para dizer o seguinte: eu acho que nós nos esforçamos para, pelo menos agora, nesse momento, nós podermos dizer uma coisa. Responsabilidade com as contas públicas rende efeitos positivos para a sociedade. Isso nos permitiu um período, né, que, se não trabalharmos para a continuidade dele, estou falando de agenda, tá, gente? Provavelmente não é algo permanente, pode sim ser revisto, pode sofrer retrocessos. Nós trabalhamos numa condição que hoje o brasileiro tem inflação sob controle e nos níveis mais baixos que a gente conhece aí da nossa história depois do Plano Real. Nós temos taxas de juros comportadas no Brasil. Esses dois fatores, né, se mantidos, permanecidos, e por trás tem uma política econômica numa direção, né, que vocês mais ou menos sabem qual é. Se nós conseguimos conviver com esses dois fatores, são os mais pobres os mais beneficiados, porque eles são iguais para todos, eles não escolhem qual é o fragmento da sociedade ou grupo social que vai se beneficiar mais. Eles beneficiam mais a todos, né? E ainda abre espaço para dar condição às contas públicas de terem uma certa sustentabilidade, mesmo que a gente tenha um ajuste gradual aí ao longo do tempo, para que a gente faça políticas públicas melhores e mais efetivas, né? Então, é isso que eu queria dizer, né? Eu acho que o teto dos gastos tem sido muito atacado, injustamente, porque ele já está permitindo dentro do governo uma discussão alocativa. Olha, eu quero fazer tal política, então qual a outra que você vai descontinuar? Né? Eu preciso colocar mais recursos em tal área, então qual a outra que você vai tirar? Né? Está claro que os benefícios tributários não são mais automáticos, aqueles que chegaram a alcançar 4,5% do PIB, muito o dobro da média da OCDE, e nós não somos ricos, né?
os benefícios tributários eles não são mais automáticos, ou seja, agora você só pode fazer jus a um benefício tributário aprovado pelo Congresso se você achar outra fonte para compensar. Nós estamos numa crise fiscal, não tem como abrir mão de nada, porque isso custa e isso deteriora a situação dos mais pobres. Inflação, juros supressionados, né? Então, assim, eu acho que o grande legado é isso, é a gente poder dizer para a sociedade, por uma janela aí de algum tempo, que sim, responsabilidade com as contas públicas rende benefícios gerais para a sociedade. Eu queria ficar por aqui, eu acho que até para permitir algum debate, se tiver espaço. Obrigada. Bom, antes de passar a palavra a todos aqui, eu queria te dizer, Ana Paula, a apresentação está aqui. Tá bem. A gente se conhece há muitos anos. Eu acho que faço aqui o reconhecimento público do excepcional trabalho que você, Marcos, Edu, ministro Eduardo Guarda, tem feito num momento muito difícil do Brasil. E acho que há pessoas com pouca capacidade, poucas pessoas com igual capacidade quanto a sua. Você já demonstrou isso outra vez aqui, demonstrou mais uma vez, de com suavidade, mas com absoluta clareza, dizer o drama em que o país está, a entaladela em que nós nos metemos. Me chamou a atenção, inclusive no painel anterior, meu querido amigo Oscar, Maria Paula, etc. São pessoas de um nível extraordinário, estão atrás da curva, não entenderam o tamanho do problema. E aqui eu queria abrir, porque aqui tem um problema de timing. O nosso padrão, nós temos feito reformas ao longo dos últimos 30 anos, incremental, gradual e diluidamente, não dá mais. Não dá mais. Precisa ter consistência de longo prazo, mas precisa agir com maior rapidez. A dinâmica da dívida pública no Brasil em relação ao PIB, ela é absolutamente insustentável. Então, nós vivemos um momento que é um momento... Só não é mais dramático porque a gente tem um setor externo que está... Nós não temos um déficit gênios aqui, né? E o nosso passivo externo é um passivo que está relativamente coberto. Nós temos um ativo externo, né, pela primeira vez. Agora, a situação do país é dramática. Então, eu queria te agradecer, antes de abrir aqui, eu acho que você, Marcos, etc., são exemplos. Assim, eu te vi 20 e tantos anos atrás trabalhando na Secretaria de Política Econômica. A tua trajetória no setor público, eu acho que é exemplar, né? Tomara o Brasil tenha mais pessoas como você, como o Marcos, como o Edu, e eu torço aqui para ainda estar vivo para um dia ver você como ministra da Fazenda, porque tem mérito para isso. Você falou que e a primeira-ministra, lamentavelmente, esse momento, infelizmente, está longe, porque, francamente, eu acho que se houvesse, essa eleição não fosse dar o provável resultado que dará, você tem todas as condições para assumir, teria todas as condições para assumir. Infelizmente, o Brasil não amadureceu esse ponto. Mas, dado esse depoimento que eu faço aqui de coração para você, eu abro aqui para perguntas das pessoas, e Paulo Sotero está ali. Não, fala no microfone. Olha, enfim, uma pergunta muito rápida e simples. Vamos supor que estamos no dia 29 de outubro, sabemos quem é o presidente eleito e que o resultado da eleição nos permite afirmar o legado positivo da Constituição. Eu sei que é chato perguntar isso, mas aí vocês três ou vocês quatro, presidente, certamente, são chamados a... Escuta, o que a gente faz agora? Porque essas coisas, como vocês mesmos dizem, a dívida pública não vai melhorar naturalmente, mas haverá uma oportunidade criada por um resultado razoável na eleição de se ir... vamos apostar que haverá isso. O que fazer? Efetivamente, e nós temos entre o dia 30 de outubro e o dia 1º de janeiro, temos 2 meses aí em que você pode... Fale um pouco sobre isso, porque eu acho que está tudo muito pessimista, está muito ruim, e precisa mudar essa atitude.
Bom, o que fazer nos próximos nos meses seguintes à eleição, Ana Paula, não tem jeito. Você que tem que falar. Bom, em primeiro lugar, nós, a exemplo do que foi feito de 2002 para 2003, estamos nos esmerando num processo de transição o mais republicano possível, né? O Ministério da Finanças já está, inclusive, com o seu livro de transição quase pronto, porque nós sabemos ali, de fato, o que precisa ser feito, além de garantir que o governo funcione bem nos seus primeiros 120 dias, aí tem informações para isso, é isso que é a transição. Nós vamos deixar, sim, uma informação muito grande sobre os diagnósticos que nós temos e quais os passos que nós entendemos ser o mais adequado para que o Brasil tenha crescimento sustentado e mais equidade, né? Então, isso acho que a gente pode se comprometer que já estamos, né, trabalhando na transição. Mas o que fazer não é a parte mais difícil, né? Vou dar um exemplo para o senhor. Assim. Nós todos sabemos que temos que simplificar o sistema tributário. Isso eu acho que é consenso. Todos falam, temos que reformar o modelo tributário brasileiro e fazer uma simplificação de impostos. Ok, né? E aí tem 2 ou 3 propostas, uma está no Congresso, nós temos aqui o Bernard, que é nosso amigo, trabalhando um trabalho maravilhoso para edificar uma proposta nesse sentido. Qual é a dificuldade, né? Quando você coloca isso na mesa, sempre tem aqueles que fazem sua conta pessoal, individual ou corporativa. Para você simplificar o sistema tributário, você precisa acabar com um monte de regime especial de tributação. Traduzindo, você precisa acabar com um monte de benefício tributário. Porque isso gera simplificação. A complexidade, ela é um resultado de conflitos não resolvidos. Aí você amarra todo mundo, coloca uma regrinha para todo mundo. Isso é complexidade. Para simplificar, você tem que, de fato, trazer uma regra que valha para muita gente. Aí é o problema. O problema é a economia política. Não é saber o que fazer, não é não ter uma agenda de reforma para a tributação ou uma agenda de reforma da Previdência. O problema é a economia política por trás disso. E aí, sim, tem que entrar um bom diagnóstico, um trabalho de expressão, de transparência de dados, de informações que revelem a real condição. Nós fizemos, por exemplo, um esforço enorme para mostrar os problemas de iniquidade dentro da Previdência, setor público e setor privado, né? Enquanto um servidor efetivo do Ministério Público se aposenta em média com um salário de R$28 mil, um servidor do setor privado é nem R$1.000, né? É salário mínimo. Então, assim, R$1.000 e poucos. Então, é isso que tem que ser demonstrado, né? Assim foi o trabalho sobre TLP, assim foi o trabalho para explicar a reforma da Previdência e etc. Mas nós precisamos, volto a falar, de lideranças capazes de levar essa informação aos meios. Quem intermedia, gente, isso daqui é o sistema político. A intermediação é política, não tem outra, não é isso, Brúcio? Essa é a melhor forma de fazer as coisas. As outras são muito piores. Isso é democracia. Então, nós precisamos das lideranças em todas as esferas de poder, em todas as instituições, que abracem o problema das soluções, a solução dos problemas estruturais do país. Posso comentar a pergunta do Paulo? Eu acho que, assim, primeiro é a sociedade apresentar bons diagnósticos sobre os problemas. Acho que isso é um papel, estamos aqui numa instituição da sociedade. Poderíamos estar em outra instituição, eu vou em várias instituições, temos que apresentar bons diagnósticos. Bom diagnóstico do ponto de vista do conteúdo como da forma, Sérgio. Quer dizer, assim, falar assim, como outros países fizeram reformas, como o Brasil fez, e ter um grau de realismo nesse diagnóstico. Porque a gente também tiver um grau irrealista de diagnóstico. Eu me lembro, o Collor fez um projeto que chamava Emendão. Tinha mudava 80 artigos da Constituição. Não conseguiu passar. Seria pior porque, em suma, algumas coisas lhe davam um poder ao executivo brutal. E no Brasil o executivo tem poder enorme. Se dá mais ainda, é pior. Isso não passa no sistema político brasileiro. Então a gente tem que ter, primeiro, um diagnóstico que seja capaz de mostrar, olha, tem várias coisas importantes, mas tem algumas que são mais importantes. Nós vamos ter que escolher, não temos que fazer seleção. Segundo, precisa fazer nesse diagnóstico, de alguma forma, pensar como chegar às lideranças políticas. E são várias, porque o Brasil tem uma característica muito boa do federalismo. O federalismo permite que vários partidos governem. Isso é muito bom à democracia. Por isso que o federalismo é cláusula pétrea. Porque se tiver um governo muito autoritário no plano federal, tem 27 governadores.
Isso é muito importante ao país. E esses governadores, a Ana Paula estava lá no Espírito Santo, eles são muito importantes. Muito importantes. O trabalho que ela fez no Espírito Santo é tão ou mais importante que o trabalho que ela fez na Secretaria do Tesouro Nacional. É que a gente tem sempre essa visão muito centralista. E tem que conversar com esses governadores, conversar com essas novas lideranças políticas e começar a construir esse diagnóstico para pensar que tipo de estratégia é possível de fazer para mudar. Eu lembro, assim, você olha para o governo, primeiro governo Fernando Henrique, o presidente está aqui, fazer as reformas econômicas junto com o Plano Real foi importante para ganhar fôlego popular para fazer outras reformas. Não dá para você colocar tudo na mesma agenda. Você tem que escolher aquilo que te dá fôlego. A literatura chama de reforma efeito bola de neve. É aquela que empurra outras. Porque se a reforma empurrar todas as outras para o ralo, esquece. O governo vai... Eu sou cientista político. Popularidade conta muito. Não adianta a gente falar o contrário. A gente pode achar que está certo, e o mundo está errado. Mas o mundo continua existindo. Então tem que pensar nisso. E, por fim, Paulo, depende muito de quem ganha a eleição chamar as pessoas. A gente não... Assim, eu concordo, a gente tem que fazer esse papel, um seminário como esse. Todos nós aqui falamos cotidianamente, né? A Zênia fala toda hora isso. A gente tá todo mundo falando as coisas para a sociedade, trazendo, mas cabe à liderança política e à coalizão, a entourage que está em volta dele, chamar. E qualquer um que chamar as pessoas, mesmo aqueles que a gente goste menos, acho que tem um papel, todos aqui, pessoas que a gente conversou. A Paula é funcionária pública há muitos anos, eu conheço ela há muito tempo, na verdade, também, né? Desde aula, né? NAP, digamos assim, foi minha aluna, né? Fala quantos anos. Só não posso falar quantos anos. Mas a gente tem que, essa entourage tem que buscar. E sempre que foi... outro dia alguém na CBN, eu tenho um programa, me xingou porque eu falei, no governo Temer você criticou umas coisas políticas e depois disse que eu policial. Eu falei assim, mas o mundo é assim, tem governo e tem Estado. Isso é uma separação muito importante. Tudo aquilo que eu tiver a criticar, eu vou criticar, e tudo aquilo que tiver a elogiar, eu vou elogiar. Eu não estou concorrendo contra ele. Meu papel é de analista. Então, assim, chamando para conversar, todas as pessoas razoáveis vão conversar, apresentar, mas depende da liderança. Não tem jeito, a gente não pode escapar disso. Se a liderança for uma liderança que ouve pouco, eu acho que a entourage, o Oliveiras, meu amigo Oliveiras, sempre diz isso, o importante é a entourage. Se a entourage for ruim, se o grupo ali de apoio não deixar chegar as informações, etc., esquece. Então, é o que a gente pode fazer. Presidente, traz o microfone aqui, por favor. Eu vou apenas concordar com o que foi dito aqui. Mas é fácil falar e difícil fazer, né? Realmente, nós vivemos numa democracia, tem suas características, o Estado é federativo, e tudo vai continuar assim. Por mais que a gente imagine que vai haver mudança, mais ou menos. E também a cultura, é mesmo, que nós conhecemos e tal, muda devagar e tal e coisa. Agora, muda. Como é que muda? Muda primeiro que a sociedade fica saturada. Pega o negócio do Plano Real, da inflação. Já se sabia tecnicamente o que fazer. Já se sabia. O problema não era o técnico, era como é que você convence. Né? Na democracia tem que convencer. Convencer, eu repito sempre isso, quer dizer, vencer junto. Tem que explicar. E quem explica tem que ser líder. O líder tem que explicar. Se o líder não fala, se o presidente não fala, está perdido. Está perdido. Quer dizer, tem que falar. Porque ele só tem força. Primeiro, antes disso, no nosso sistema, a agenda é dada pelo executivo. Não é o legislativo quem dá a agenda. Não dá em nenhum lugar do mundo, porque é muito dividida, da natureza, etc, etc. A agenda é do executivo. Quando o executivo não tem agenda, aí a pequena agenda que cada parlamentar tem se sobrepõe ao conjunto. É o executivo que dá a agenda. Então, tem que ter uma agenda. Segundo, a agenda só passa se o presidente tiver apoio da sociedade, a nação. Tem que falar para a nação. A nação compreende tudo, povo, é empresário, é igrejas, sindicatos, movimentos sociais, todo esse conjunto. Terceiro, tem que ser capaz, além disso, de movimentar o Congresso. São coisas difíceis, não é fácil você juntar, se não tem tudo isso, e tem que ter visão do mundo, além do mais, porque o mundo está aí, vai para um caminho, não por outro. Bom, pelo menos 3 dessas 4 capacidades tem que ter. E isso se encarna, não é que seja... Às vezes a pessoa nem era, mas vira, se encarna na pessoa.
Eu acho, não quero ser pessimista, nunca sou, procuro não ser, nós estamos num quadro pobre. Um quadro pobre, né? Porque não vejo realmente isso encarnado em... Não é nem em partidos, é pessoa mesmo, é líder. Falta liderança, né? Então é isso. E você tem toda a razão. Quer dizer, a situação que nós chegamos é dramática. E as pessoas não têm consciência da gravidade. Pessoas que eu digo são líderes. Alguns têm, mas a boa parte não tem consciência da gravidade da situação. Né? Não é só por causa de campanha eleitoral. Não sabe, não sente, não percebe, não tem experiência, não tem conhecimento. E como é que faz? Porque vai ter que... Equipe tem, gente que tem, diagnóstico tem. O que falta é política mesmo. E o momento, politicamente, não é muito brilhante. Né? Como é que nós vamos levar esse processo? Eu acho que temos que levar de qualquer maneira, pensando no Brasil, o que dá, o que não dá, etc, etc. Mas o nosso problema é político, realmente. E acresce, presidente, o senhor me permite, fazendo uma coisa, abusando da prerrogativa de estar aqui... Que, se abusa sempre, não precisa nem explicar. Então, enfim... Mas, enfim poder de agenda. Poder que não abusa não é poder. Poder de agenda. A diferença do que ocorreu no momento do Plano Real, no momento real houve liderança, soube se aproveitar um momento de crise para fazer mudanças e havia uma reforma a ser feita que ela gerava capital político extraordinário, sim, que era a estabilização. É difícil imaginar, no momento atual, uma mudança na agenda de reforma que tem o efeito bola de neve. Imediato não tem. E, portanto, Sérgio, o que falta não é reforma, só não é confiança. Pois é, mas a sensação que eu tenho, compartilhando aqui com toda a franqueza, é o seguinte, quer dizer, é só no momento em que a cara da crise virar medonha. Vai ficar. É por medo. Por medo. É por saturação. É por medo. E como a gente tem um setor externo hoje que está sólido, portanto, isto é bom, né? Mas isto anestesia, difere o processo no tempo. Então, a forma da crise é uma forma de desdobramentos sucessivos, mas é difícil imaginar que nós saímos dessa entaladela sem algum momento agudo. Vai haver. Pois é, tá na vai cara. Haver. Agora, eu acho que vai haver esse momento agudo, mas só sai se você tiver capacidade de juntar força política e avançar. Claro, é óbvio que os problemas de base são a desigualdade, não sei o que lá, a concentração de renda, aí o desemprego, de base, tudo bem. Precisa de reforma, mas você tem que ganhar confiança, porque senão não vai mudar esse negócio. Então tem que ganhar confiança. O líder tem que ganhar confiança. Pode ganhar confiança para o mal, para o bem ou para não fazer nada. Né? Seria melhor que ganhe confiança para fazer alguma coisa. Né? Daí a agenda, a necessidade de ter essa agenda e tal. Se houver alguma confiança, não vai ser. A reforma não tem resultado imediato. Não tem. Nenhuma reforma vai ter imediato. Mas só ganhando confiança já dá um alívio. Vai ter lá o mercado financeiro, vai ter investimento, vai ter que ter coisa concreta. As pessoas não mudam só porque estão na esperança. Né? Mas eu acho que, diante da dramaticidade que já existe, mesmo que as pessoas não tenham noção dela, vai chegar um momento que isso vai ter que acontecer. Seria bom que aconteça democraticamente. Se não acontecer democraticamente, é pior, mas acontece. Né? Olha, eu repito sempre isso, é muito ruim ser velho. Só que você viveu muito, tem experiência, viu? Né? Em vários momentos nós tivemos assim. Né? 64 foi um momento dramático. Ganhou o lado que eu era contra, mas eles tinham um projeto e alguém tinha que ganhar, porque aquele embrólio não dava para continuar. Não dava para continuar o embrólio anterior também, quando houve a contradição entre a vitória dos aliados, Getúlio aqui, não sei o quê. Não dava para continuar. Então, a história tem momentos em que ela tensiona tanto que ela vira. Agora, era bom conduzir isso para que não seja uma virada onde muitos percam. Porque, né? Está aí, tá, né? Tá acontecendo essas semanas. Né? Eu já disse, vou apenas repetir, o Congresso que virá é um Congresso totalmente oligárquico. As oligarquias partidárias dominaram a campanha. O que você espera disso? Né? Ou você produz uma liderança que tem apoio na sociedade, ou não vai mudar muito. Eu me lembro.
a França da Quarta República, né? Estava em deterioração também. É verdade que tinha uma guerra, tinha não sei o que lá e tal. Veio o de Gaulle, deu um corte e fez a Quinta República. Mas não é porque veio o de Gaulle. A situação estava chegando a um limite que não dava mais, né? Aqui estamos chegando próximo disso aí. Próximo disso aí. Quem vai fazer isso? Sei lá, eu não sou, eu estou em casa. Cada país com o seu tamanho. O problema é que a gente sonha com o De Gaulle e acorda com o Bolsonaro. Você acorda com ele, eu não. Ele é palmeirense com você, então tudo bem, né, Zé? Ah, não sabia. Então eu vou dar um... Eu, o Aldo e ele vão usar aqui o Allianz Parque. Pô, pronto, fechou. Tem que ter Espero que um você pouco e de o Aldo otimismo, né? comigo alguma coisa a ele. Eu acho que vai ser difícil. Desculpa, falamos demais aqui. Bom, intervenções finais. Chegamos aqui às 18h35. Enfim, a palavra está aberta, Ana Paula, Zeina, Fernando. Não? Ninguém? Deixa eu fazer um comentário final e a gente encerra. Eu achei que fosse oferecer uísque para todo mundo. Olha, várias doses, presidente. Em nome do Estado ainda, né? Está podendo, né? Eu concordo com o desafio da política, acho que não tem dúvida. Acho que o que tem, pelo menos, tentar ver algumas coisas positivas é um avanço no debate econômico muito importante, né? Acho que a gente nunca teve tanta clareza dos números e da necessidade de algumas reformas urgentes. Acho que isso é importante, ajuda até os pesos e contrapesos da nossa democracia funcionária, jornalista que questiona candidato, enfim, a melhora do debate, acho que tem um papel danado. E eu insisto na tecla, quer dizer, essa combinação de sociedade mais exigente, principalmente os jovens, muito mais exigentes, eles que começaram os protestos. Eu costumo dizer que os nossos jovens, em 2013, fizeram protesto, achavam que estavam protestando contra a tarifa de ônibus, na verdade, eles estavam protestando contra a inflação, né? Sem saber. Então, é uma geração que se prometeu muito para ela, não se entregou, o peso está enorme, né? A gente está vendo um desalento enorme aí, infelizmente ficam mais vulneráveis a discursos populistas, mas é uma moçada que engrossa a rua, né? Então, eu não sei, eu continuo achando que tem, sim, um amadurecimento da sociedade, ainda que esse processo eleitoral traga muitas preocupações por causa da fragmentação do centro, principalmente. Então, um político muito, muito, muito incompetente, eu acho que não termina mandato. Aliás, nem precisa ser muito incompetente. Dada a urgência, um pouquinho incompetente, né? Um pouquinho incompetente, dada a urgência das reformas. E aqui eu tenho só uma consideração em relação à questão externa. A questão externa não vai, né? Os bons fundamentos externos não seguram a inflação. Não seguram. A gente viu isso, a Dilma estava ali, 2016, início de 2016, as reservas altas e não sei o quê, e o mercado financeiro projetando para esse ano o dólar a 6. Já havia precificação no mercado financeiro de uma espiral inflacionária e os economistas estavam discutindo o risco de dominância fiscal. Mesmo com reserva elevada, mesmo com déficit em transação corrente pífio. Então, o externo, infelizmente, não segura. Ou felizmente. Ou felizmente. Ou felizmente. Então, essa questão do valor à inflação baixa... Que não vai pelo convencimento, vai pela bofetada na cara. Não, estou dizendo, as sociedades reagem no momento... Você comprou luva? Comprou luva, pelo menos? Não, mão aberta. Mas é isso, essas considerações. Quer falar, Ana Paula? Não, gente, eu só não poderia deixar de agradecer aqui as palavras dos amigos, mas, agradecimentos à parte, dizer que sim, eu acho que, embora eu tenha feito algumas considerações sobre problemas aqui no serviço público, nós temos muitos servidores públicos capazes de dar sustentação à melhoria do Estado brasileiro, né? Então, isso eu não poderia deixar de registrar como servidora pública. Eu acho que nós temos muitos atores, às vezes anônimos, escondidos, e isso é um ativo enorme do Brasil, né? Mas obrigada, viu, gente? Então, enfim,
Pode, claro. Não, eu só queria fechar dizendo que o que pode salvar é a política, não o contrário, nesse sentido, né? Porque sim, você tem elementos para tomar decisões. Né? Quando a Ana Paula fala da burocracia federal tem um conjunto ali de quadros de alta qualificação. A sociedade brasileira também tem. Agora, a política, qual é a grande questão? Como é que você convence a sociedade numa eleição em que provavelmente o que vai, digamos, levar ao resultado final não é o problema principal do país? Esse que é o ponto. Desculpa de ser novamente chato, igual o presidente foi, mas acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Nós estamos produzindo um debate político que não é realista. Nós estamos acreditando que os grandes problemas no país é a ideologia de gênero. É assustador um pouco, sabe? Então, isso que me assusta muito. Eu nem sei se existe esses problemas, mas com certeza eu sei que ele não é relevante para o Brasil, sabe? Aquela coisa, essa é a resposta. Então, assim, é isso que me assusta. Agora, o fato é que quem ganhar a eleição, eu queria terminar nisso, já que foi o tema, como eu fiz a provocação do tema prioritário, a Ana Paula escolheu vai querer fazer uma reforma da Previdência. Todos os candidatos estão falando, mas para querer fazer, precisa criar as condições políticas para isso. Não basta assim falar assim, eu quero fazer a reforma previdenciária. Acho que esse é o ponto central. Fernando, deixa eu falar de um realismo brutal. Qualquer que seja o resultado, esta eleição não gerará um mandato reformista forte de modo algum. É um governo de transição. Pois é. O Congresso fará a reforma da Previdência se tomar um susto. Não é um susto, me entendam bem, não é um susto do ponto de vista, digamos, de uma ameaça antidemocrática. Ou você tem, digamos, um risco de deterioração da situação macro, que é tangível, e cujos reflexos do ponto de vista social e o medo do colapso de segurança pública e de serviços públicos ao nível do Estado se tangibiliza, ou este Congresso que está aí não se move na direção correta. Sérgio, eu não tenho dúvida que a situação é essa, é dramática, etc, etc. Agora, o que eu vou dizer é indizível no momento atual. Isso aqui está gravado. Não vai mal, eu sei. Mas é verdade, não adianta dizer. Para fazer isso, vai precisar de alguma coesão. Essa coesão não vai se produzir agora. Agora está acontecendo um conflito. Né? Quem falar de coesão agora só vai apanhar. Né? Bom, então não vai. Mais adiante, é responsabilidade de quem vem a ser eleito de tentar essa coesão. Eu me lembro do Itamar. Itamar foi eleito em circunstâncias difíceis, porque era impeachment, Collor. O Itamar forçou a Erundina a entrar no governo, contra a opinião do PT. Forçou. Fez um governo de... Ele talvez não tivesse nem conceito disso, por faro político. Forçou. Criou uma base defensiva no Congresso grande. Vai ter que ser feito. Não sei como se... Não basta isso, não basta no Ministério, nos partidos, é na sociedade. Vai ter que criar um elemento de coesão, porque senão não faz nada. Não é? Agora não vai fazer. Você disse uma palavra que eu não vou atribuir a você, mas o governo será de transição. Não é? E como foi do Itamar. Não é? Nós estamos num momento que é difícil que você diga esse governo vai realmente botar os alicerces do futuro. Ele vai dar uma ajeitada para alguém depois botar o alicerce do futuro. É isso que me parece. Fazendo uma aposta democrática. Porque a outra, não vejo condições, mesmo que quebra a cara mais depressa. Porque não há condições para você ir somente pela violência, não dá. Eu acho que é isso. Então, o que a gente pode fazer? Quando está no avião, quando vem turbulência, não manda amarrar o cinto? Amarra o cinto. Vai balançar. O piloto sumiu. Vai balançar. Não, espero que não. Mas amarra o cinto, que vai tremer, não há dúvida. Quem sabe alguns até ganham no mercado financeiro, percam e tal. Nós que não estamos nessa, vamos só perder. Aqui. Então tá bom. Bom, nessa nota positiva eu termino.